Paz, querido, a paz, amado. Feliz em mais uma vez poder estar aqui com você, meditando na palavra de Deus, trazendo ao seu coração algo que o Senhor tem para a sua vida, algo que o Senhor tem para você, para te dar direção, para te dar força, para te dar ânimo, para continuar, para seguir na caminhada, por mais que os dias sejam difíceis. É a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos faz continuar. Ela é a nossa certeza, ela é o que nos dá convicção de que o Senhor está conosco em todo o tempo, de que o Senhor é quem nos garante a vitória. Eu quero, nesse momento, compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, que está lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10, que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Querido, a passagem que nós lemos fala a respeito do momento logo após que o povo havia saído do Egito. Deus os havia livrado de uma vida de escravidão, de uma vida de tormento, onde eles plantavam e não podiam colher, onde eles cuidavam e não era dele, onde eles produziam e não podiam desfrutar do fruto do próprio trabalho. E a Bíblia diz que Deus levanta Moisés para livrar a Israel do Egito. Deus escolhe Moisés desde seu nascimento. Deus escolhe Moisés desde o ventre para uma grande obra, para um grande feito, para algo muito grande. E quando chega o tempo certo, há todo um preparo de Deus. Deus fez Moisés passar pelo palácio, receber a melhor educação. Deus permitiu que Moisés fosse criado, apesar da boa educação, apesar do bom cuidado, do bom tratamento, em sua primeira infância pela própria mãe, dentro dos costumes do seu próprio povo, aprendendo a respeito do Deus verdadeiro, ok? Depois Moisés vai para o palácio, termina a sua criação, Moisés cresce ali, chega à fase adulta e por aí se vai. Depois disso acontece uma série de coisas, Moisés tem que fugir do Egito, ele vai para o deserto, e lá no deserto, durante o tempo que viveu lá, durante o tempo em que constituiu família, durante o tempo em que tantas coisas aconteceram na vida dele, ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro que o leva de volta ao Egito, ele tem um encontro que o leva de volta ao povo dele, no intuito de livrar o povo da escravidão. E aí nós entendemos que tudo que havia acontecido na vida de Moisés, tudo que havia se passado na vida dele, fazia parte dos planos de Deus, fazia parte dos propósitos de Deus para um bem maior, para algo que Deus havia escrito, para algo que Deus havia preparado para a vida de Moisés. E o que a Bíblia diz é que quando chega o tempo certo, Moisés volta ao Egito, Moisés começa a pleitear, Moisés começa a lutar pela soltura do povo, pela libertação do povo. Deus se faz com Moisés, Deus trabalha através de Moisés, grandes sinais e prodígios acontecem no Egito, o povo vê a olhos vistos o Senhor se movimentando para livrá-los da escravidão. O povo vê de maneira clara que Deus estava trabalhando a favor deles. E com mão forte e poderosa, com sinais, com prodígios, com milagres, Deus os tira da vida da escravidão. Quando Deus os tira da vida da escravidão, o Senhor os leva para uma caminhada. O Senhor os leva para traçar um percurso até o lugar onde ele havia prometido.
O lugar que Deus havia prometido era um lugar de delícias. O lugar que Deus havia prometido era um lugar de provisão. O lugar que Deus havia prometido era um lugar de prosperidade, aonde tudo que eles plantassem eles iriam colher, aonde eles não passariam pelo aperto que haviam vivido na escravidão. Mas até que chegassem a esse lugar, havia um percurso. E quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que Faraó volta o coração a ir atrás deles. Eu não quero agora entrar no mérito da questão da maneira que isso aconteceu. O que eu quero tratar com você é o seguinte: está lá o povo que foi liberto através de milagres, o povo que foi liberto através de prodígios, o povo que viu sinais acontecerem de maneira sobrenatural, se encontra agora numa região de montanhas, cercado por montanhas, o exército de Faraó atrás e o Mar Vermelho na frente. Depois de Deus haver feito tudo o que havia feito para livrá-los da escravidão, a minha dúvida é: seria esse o momento em que Deus os abandonaria? Seria esse o momento em que Deus os deixaria para trás? Seria esse o momento em que Deus os largaria no caminho para morrer? Mas muitas vezes nós não conseguimos entender que Deus tem planos em tudo que faz. Quando o povo se depara com a realidade daquele momento, e entenda, era só um momento, dentre tanta coisa que havia acontecido e o que ainda estava para acontecer, dentre todos os milagres que Deus havia feito lá atrás e a promessa, o cumprimento da promessa da terra que Deus estava para dar a eles aqui na frente, havia um momento de dificuldade, um momento de adversidade, um momento em que parecia que não haveria escapatória. Mas Deus não havia os abandonado. Mas nesse momento, alguns decidem olhar para trás. Alguns decidem lembrar do Egito e perguntar para Moisés: não havia sepulcro suficiente lá no Egito para trazer a gente aqui para morrer? Preste atenção, o intuito de Deus nunca foi que o povo morresse no deserto. O intuito de Deus não era deixar nenhum para trás sequer, mas nós, quando passamos pela dificuldade, quando passamos pela adversidade, quando passamos pela tribulação, muitas vezes só conseguimos enxergar a tragédia, só conseguimos esperar o pior, não conseguimos entender que Deus que nos trouxe até aqui há de nos levar até o final, que Deus que nos trouxe até aqui há de nos levar até o cumprimento da promessa, nos sustentar, nos guardar, nos fortalecer, nos renovar. Mas não, eles estavam lá lembrando dos sepulcros do Egito, como se o propósito da saída da escravidão fosse a morte. Olha, Deus não escreveu a sua morte. Deus não escreveu esse momento de dificuldade que você tem vivido, em que você tem se entregue à tristeza, em que você tem se entregue a esse sentimento de derrota que te coloca no buraco, que te coloca num quarto escuro, de onde você acha que nunca mais vai conseguir sair. Deus não tem parte com isso não, querido. O que eu sei, na verdade, é que Deus tinha grandes planos a respeito do futuro desse povo. Existe uma promessa para nós em Jeremias, quando Deus diz o seguinte: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem bons planos a nosso respeito. Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. E o intuito de Deus não é que você pare no meio do caminho. Estava lá o povo clamando, estava lá o povo falando contra Moisés. Olha como é complicado o que eles estavam fazendo naquele momento. Eles se amedrontaram, clamaram a Deus. Preste atenção, a Bíblia diz lá no versículo 10: então os filhos de Israel clamaram
clamaram ao Senhor. Aí você pensa, é uma posição de fé. Agora vai, eles estão clamando a Deus, eles estão crendo, eles sabem que Deus vai fazer, eles sabem que Deus vai operar, mas os mesmos que clamaram a Deus começaram a falar da morte. Os mesmos que clamaram a Deus começaram a questionar o que Deus havia feito até aqui. Para que Deus fez tantos milagres lá atrás? Para deixar morrer aqui? Para que Deus já fez tudo o que fez na sua vida para desistir de você agora? Não, querido. Deus não desiste dos filhos. Deus não nos abandona. Deus não nos deixa para trás. O que eu tenho que entender é que o que eu vivo hoje é só um pontinho na minha história. É um pedacinho do que eu tenho que passar. Havia um trajeto, havia um percurso, não dá para escapar disso. Não ache que você vai sair da escravidão e cair direto na terra prometida. Não. Você tem um percurso, você tem um trajeto, você tem um planejamento a cumprir e você precisa seguir. Mas você também tem as promessas. E as promessas dizem que Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te esquecer, Deus não vai deixar você morrer à míngua onde você está. Você tem promessas, se apegue às promessas, se agarre em Deus, creia naquilo que Deus já falou com você um dia. Se apegue às promessas. Moisés, para que nos trouxe até aqui? Moisés, por que nos tirou da escravidão? Eles chegam ao ponto de dizer, melhor nos era servir a Faraó e aos egípcios. Espera aí, querido, abre mão da escravidão, abre mão do que você viveu lá atrás, abre mão do que você já passou. Acabou, a sua história passada acabou, aquilo que você viveu antigamente acabou, aquilo que você padeceu antigamente acabou. Deus tem uma nova história para você, Deus tem uma nova história para a sua vida, Deus tem uma nova história para a sua casa, Deus tem uma nova história para a sua família. Olha para frente, segue adiante, creia no poder de Deus. Aquele que operou para te trazer até aqui vai continuar operando na sua vida. Para que nos trouxe até aqui, Moisés? Sabe qual é a melhor parte? A resposta que Moisés dá. Lá no versículo 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés estava lá dizendo para o povo, fica tranquilo, se aquieta, confia em Deus, aquele que te trouxe até aqui vai operar a favor da sua vida e vai te levar até o cumprimento da promessa. O que Deus está fazendo hoje é gerar mais um milagre, o que Deus está fazendo hoje é te provar mais uma vez que Ele está com você, o que Deus está fazendo hoje é te dar motivo para viver mais um testemunho. Creia em Deus, aquietai-vos, confia no Senhor, aquieta o seu coração, dá ordem à sua alma e espera em Deus. Espera em Deus. E aquilo que você está passando hoje, e o problema que você está vivendo hoje, e o que está acontecendo hoje na sua vida, quando Deus sanar, quando Deus resolver, quando Deus der solução, quando Deus acabar com essa história, nunca mais você vai precisar se preocupar com ela. Mas hoje, o seu papel é confiar em Deus. E aquele povo, Deus deu livramento, Deus abriu o mar vermelho, eles passaram a pé enxuto, Deus destruiu o inimigo e eles continuaram a caminhada em direção à terra prometida. Só tem uma coisa para dizer, muitos ficaram pelo meio do caminho, porque não conseguiam manter a confiança naquilo que Deus estava fazendo.
Não para no meio do caminho, não desista. A terra prometida é logo ali. Demore o tempo que demorar. Deus vai te sustentar, Deus vai te renovar, Deus vai te guardar, Deus vai te dar condições de continuar. Creia nisso, querido. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai querido, eu oro por essa pessoa, ó Deus, que recebeu essa palavra. Eu oro por essa pessoa, ó Pai, que estava buscando uma resposta, que tem pedido fortalecimento, que não consegue acreditar que vai seguir até o fim, que não consegue, ó Deus, ver uma solução para aquilo que ela está vivendo. Eu oro por esse coração aflito, eu oro por esse coração angustiado, eu oro por essa pessoa, ó Deus, que não tem expectativa de futuro, eu oro por essa pessoa, ó Pai, que não consegue enxergar, ó Deus, uma solução para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, entra nesse lar, toca nessa saúde, resolve essa questão financeira. Pai, em nome de Jesus, restaura esse casamento, livra esse filho do mal, livra essa filha do homem perverso. Deus, muda a história, muda o quadro dessa família. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és o mesmo, eu sei que Tu continua operando e no Senhor não há falha alguma. Então, Pai, restaura essa pessoa que ora comigo agora, enche esse coração de fé com essa palavra. Deus, em nome de Jesus, fortalece, ó Deus, esse irmão, essa irmã que já não tinha mais expectativa de vida, Pai. Deus, toca nessa vida, toca nesse coração e muda essa história. Eu profetizo, Deus, eu declaro que tudo isso que está sendo vivido agora será um grande testemunho nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, arranca essa pessoa desse lugar de tristeza, arranca essa pessoa dessa escuridão, arranca essa pessoa, Deus, desse problema emocional, ó Pai, disso que ela está vivendo e que tem impedido o seu filho, a sua filha, de sorrir, de olhar para frente, de confiar no agir das Suas mãos. Deus, cura da depressão, cura desse pânico, cura, Deus, dessa situação que essa pessoa está vivendo, quando tantos outros olham e já não conseguem mais ver solução, quando tantas pessoas julgam, Deus, e já não conseguem mais acreditar que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu peço ao Senhor hoje, em nome de Jesus Cristo, libera essa vida disso que ela tem passado e dá a ela o direito, Deus. Dá a ele o direito, Pai, de viver uma nova história em Cristo Jesus. Toma, Deus, em Tuas mãos, eu declaro a vitória, a bênção, a mudança, a transformação, a restauração na autoridade do Seu nome, Pai. E declaro, Deus, que grandes milagres ainda estão por vir. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Guarda essa palavra no seu coração. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor visite o seu lar, a sua casa, a sua família. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e há de continuar ajudando. Amo você, querido. Fique na paz.